Olá, meu povo! Bom dia, comunidade! Quinta-feira, 17 de março de 2011, 6 horas 30 minutos. Começa agora o Bahia no Ar. A gente fica junto até às 8h40. É o maior jornal da Bahia pra você. Eu sou Daniela Prata. Venha me dar o meu abraço de fé em Deus e pé na tábua. Avante ao progresso, ao infinito e além. Sem mais delongas, vamos aos destaques de hoje. Médico baiano, um cardiologista, tem prisão preventiva decretada, acusado de mandar matar o próprio pai. Olha aí, o pai dele, seu Isnar Costa de Souza, 73 anos, ele teria mandado matar o pai para receber o seguro. Daqui a pouco os detalhes. Ah, e uma coisa, o autor é o mesmo homem que matou o italiano na Barra. Agora veja que absurdo, uma criança de apenas 9 anos, que pode ter sido submetida à violência física e sexual, morava no bairro de São Caetano aqui em Salvador, a denúncia foi feita por um vizinho, foi para o conselho tutelar e voltou para as mãos da pessoa acusada ou suspeita de cometer os maus tratos. Olha o estado do menino. Isso aí é um menino vivo, viu? Porque muita gente ficou pensando, é um corpo? Não, é uma criança deitada. Olha as condições. Advogado Simplício Gomes diz que é o pai do menino. Os vizinhos denunciaram porque ouviam gritos e gritos e gritos todas as noites. Daqui a pouco mais detalhes. E os questionamentos. Como é que fica a situação? Hein? O que é que esse menino pode ter passado nessa noite que voltou para casa? Daqui a pouco a gente fala mais. Já em Riachão do Jacuípe, o povo comemora, graças a Deus, a liberdade de um pequeno agricultor. Um pequeno produtor rural, seu Raimundo Antônio Carneiro, foi preso, acusado de vender leite de procedência duvidosa. O povo se manifestou, obviamente pedindo a libertação do agricultor, um trabalhador, não é? Teve uma blitz da vigilância sanitária por lá, seu Antônio foi preso e ontem ele foi solto. Desfilou pela cidade, olha aí, como se fosse um herói. É o exemplo, um retrato da nossa justiça, um retrato da justiça brasileira. Daqui a pouco a gente fala mais. E é claro que daqui a pouco tem o Negão de Responsa, Silvio Mendes, com as notícias do esporte, além dos nossos repórteres que estão em vários pontos da cidade. Tem o link móvel, as imagens do helicóptero, mas vamos ao retrato de como funciona a lei no nosso país. Em Riachão do Jacuípe, a comunidade, como você viu, comemora a saída desse pequeno produtor rural da cadeia. Seu Raimundo Antônio Carneiro, 59 anos, foi preso há uma semana mais ou menos atrás, acusado de vender leite de procedência duvidosa. Foi solto, vai responder o processo em liberdade. Seu Raimundo vendia de porta em porta. E aos 59 anos foi preso no semiárido baiano depois de uma fiscalização da vigilância. A população, como você vê, ficou revoltada, tentou até invadir o fórum da cidade. Em protesto contra a prisão do seu Raimundo, os moradores de Riachão fecharam o acesso da cidade pela BR-324, sabe? Se manifestaram mesmo, pedindo que ele fosse libertado. E ufa, depois de 5 dias detido, ele foi solto. A decisão, como você vê também na imagem, foi comemorada pela comunidade toda. Em um desfile pelas ruas da cidade, os moradores de Riachão pediram a liberdade. Ele tinha sido preso na última sexta-feira, como eu disse, acusado de vender leite fora dos padrões. Foi preso em flagrante, sabe? E de acordo com a lei, por que ele foi preso? Porque de acordo com a nossa lei, esse leite deveria ser processado antes de ser vendido. Agora, semana que vem, tem uma audiência pública para discutir o beneficiamento de leite na região. Volte aqui para mim, Ben Sabá. O que a gente fica se perguntando é o seguinte, por que seu Raimundo poderia ter ficado preso? Se não fosse protesto da comunidade, eu nem sei. E outros crimes brutais que acontecem em flagrante, homicídios, estupros e afins, não são da mesma forma. Veja aí o que o seu Raimundo disse para a nossa equipe de reportagem sobre os dias na prisão. Piores dias da minha vida. Passei 4 noites sem dormir, passando muito mal. Na hora que o pessoal chegou lá, eu estava com os olhos fechados e a mão aqui, a dor de cabeça forte. Apesar de tanta angústia, de tanta coisa que passei. A situação foi difícil. O que passava pela sua cabeça quando o senhor estava lá? Rapaz, eu já esperava mesmo essa manifestação. Apesar da minha amizade. E que a promessa não era de eu sair, não. Quem me soltou foi essa manifestação. Você está agradecido? Graças a O senhor esperava que a população toda da cidade fizesse esse manifesto? Falei com as colegas lá dentro, olha, vai ter uma manifestação aí. E outra, e não para, enquanto eu não sair. A minha amizade é grande, tem 15 anos de trabalho e nunca tive uma diferença com ninguém, de crianças a idosos. Todos me aplaudem, todos me abraçam em todo canto. E agora, o que o senhor sente?
muito aliviado, feliz, muito feliz, pela minha amizade com a população inteira. O senhor ainda vai ter que responder aí pelo crime em liberdade, mas o senhor fica mais aliviado de estar em casa? É, claro, que vou comparar a pessoa à vontade em casa com estar dentro de uma cela. Você já pensou, pessoa de bens que não passou decepção, se achar dentro de uma cela de prisão? O que o senhor tem para dizer para aquelas pessoas que fizeram um manifesto pelo senhor? Eu agradeço muito pela amizade de todos os meus amigos da cidade, que me aplaudiu e que trabalhou, aforçou, passou o seu dia em dificuldade, no sol, sofrendo para me salvar da cela de prisão. Ô, seu Raimundo, um abraço no senhor, viu? Agora eu quero saber o seguinte, por que que a mulher acusada de matar um rapaz a facadas na porta da 11ª delegacia continua solta? O seu Raimundo podia continuar preso, né? Porque estava vendendo leite de procedência duvidosa. E a mulher que matou, esfaqueou, deixou o corpo lá estendido, Edna, hein? A mãe continua querendo saber. Ah, ela não foi, passou 4 meses na cadeia, foi solta, tá aí, solta. Vamos ouvir o que dizem os moradores de Riachão do Jacuípe sobre esse caso. Ele é uma pessoa muito conhecida aqui na cidade, dedicada, e através do leite dele é a sobrevivência. Então ele vem vendendo para sobreviver, para se manter. Então, infelizmente, eu achei injusto a prisão dele, porque não poderia agir dessa forma. Poderia ter tomado o leite da mão dele e não ter deixado ele vender mais e não dar prisão a ele, porque ele já é um velho de idade avançada e com o velho tem que ser mais sincero, ter mais respeito. Leite, o que deveria ser feito? Deveria ser pasteurizado, né? Com certeza, mas assim, tem os companheiros que todos são agricultores familiares, pequenos agricultores que pegam o seu produto da zona rural, se destina a ter a sede do município, é o conhecido canequeiros, né? Ainda também não estão preparados para isso, né? Para se adequar a essa lei. Então a gente vê que entendemos que as autoridades competentes estão cobrando uma coisa justa, mas que precisamos de ter um tempo para que os nossos agricultores possam assim se adequar a essa lei. Porque eu estava muito angustiada mesmo, não moro aqui, realmente moro em Feira de Santana, só que eu estava muito angustiada, saber o sofrimento que meu pai estava passando, em uma delegacia, eu sei que ele estava chorando, sofrendo, eu sei que ele já tem idade, ele já trabalhou muito, então acho assim que realmente a população tinha que fazer essa manifestação, chamar a imprensa, divulgar, porque realmente isso é uma falta de respeito com o senhor de 57 anos. E a gente vê que ele pela aparência dele, que é um senhor muito acabado, uma pessoa que trabalha muito. Então a gente vê como uma injustiça, porque a gente vê muita gente, muito criminoso aí matando, roubando. E o meu pai, que sempre trabalhou para criar filhos, que ele realmente teve muitos filhos, que foram 10 e 2 morreram. Ele tem 8 filhos, então realmente ele luta. Minha mãe também, que tem problema de depressão. Quem sustenta aqui a minha mãe é ele realmente com o trabalho dele lá na roça, realmente ele vendia leite, só que depois da proibição, da fiscalização, ele parou de vender. Realmente ele vem com leite realmente para consumo e ele vem para fazer as cobranças também do leite que ele já vendeu antes da fiscalização. Com a palavra você, telespectador, cidadão brasileiro que paga teu imposto, conhece algum crime impune? Conhece alguém que matou e que está solto por aí? Conhece? No trânsito, a facadas, a tiros. Você conhece? Escreva para mim, bahianoar@tvitapoan.com.br. Escreva também pelo danielaprata@tvitapoan.com.br. Você, eu quero saber de você. Você que assiste o jornal, acha o que disso tudo? Como é a lei no nosso país? Troféu joinha para a nossa legislação? Para os nossos códigos de processo penal? Tá feliz? Tá contente? Escreva para mim que eu quero saber. Agora, tem uma boa notícia. O médico cardiologista José Ricardo Campos foi acusado formalmente de mandar matar o próprio pai de 73 anos. Ele teve prisão preventiva decretada. Isso significa o quê? Que a justiça começa a ser feita. Seu Isnar Costa de Souza teria sido morto porque o filho queria receber o seguro de vida do pai. A conclusão é que o executor do crime, esse é seu Isnar, viu? Que foi morto com porrete na cabeça. A conclusão é que o executor do crime é o mesmo homem que matou o italiano Gregório Bolettieri, lembra? Na Barra, no finalzinho do ano passado, Luciano Bonfim. Ele foi o executor do crime planejado por José Ricardo, filho do seu Isnar. Luciano foi preso em flagrante em dezembro do ano passado. Essa casa é onde seu Isnar foi morto no Corredor da Vitória. Mas em dezembro do ano passado, o executor, o tal do Luciano Bonfim, foi preso acusado de matar o italiano. Depois dos depoimentos, olha aí, esse é o acusado de executar o crime.
Então, ele também confessou que matou seu Isná em novembro, no Corredor da Vitória. Em novembro, ele matou seu Isná no Corredor da Vitória. Em dezembro, ele matou o italiano na Barra. O idoso foi assassinado com 2 pancadas na cabeça. E o promotor Davi Galo diz que o crime foi exaustivamente planejado pelo filho da vítima, o tal do José Ricardo, que teria contratado esse Luciano aí que você vê na imagem por R$3.000. E esse Luciano contou que se envolveu sexualmente com o médico José Ricardo, que lhe pagou R$100 pelo programa. Depois disso, eles resolveram matar o pai, sabe? Contratou o Luciano para matar o pai. Os dois teriam se conhecido quando o Luciano, que se diz pintor, prestou serviços de pintura na casa do seu Isná. O médico disse a Luciano que Isná tinha um seguro de vida muito alto, mais de R$1 milhão, que eles iam dividir esse dinheiro entre os herdeiros e que iam dar uma ponta. Prometeu uma parte para Luciano. Então o idoso foi atacado por Luciano, que o matou com golpes de porrete no dia do crime. O José Ricardo, filho do seu Isná, estava de plantão no hospital. Foi o próprio José Ricardo que no dia seguinte entrou nesse apartamento aí e encontrou o pai. No dia seguinte, a morte, que ele mandou executar, segundo a justiça, ele entra no apartamento e encontra o corpo do pai. O Luciano está preso, o médico José Ricardo ainda não foi encontrado pela polícia, mas obviamente agora passa a ser procurado, não é? Vamos ouvir o que diz o promotor Davi Galo, promotor do Ministério Público responsável pelas investigações. Me deparei com um processo de pedido de quebra de sigilo bancário e sigilo telefônico do senhor José Ricardo. Aquilo me chamou a atenção, eu fui ver e passei a olhar os depoimentos que constavam para alicerçar o pedido da autoridade policial. O que me chamou a atenção foram 2 depoimentos prestados pelo senhor Luciano, onde ele confessa, na presença de um promotor de justiça, que é bom que se diga que em ambos os depoimentos foram acompanhados por um promotor de justiça, ou seja, livre para amanhã ou depois dizer que ele teria sido coagido para confessar isso, não, livre de qualquer tipo de coação, onde ele relata com detalhes que ele não teria como saber se alguma pessoa que tivesse o convívio diário, que vivesse com a pessoa, a rotina da casa, o horário que estaria, ele não teria como saber nem adivinhar aquilo. Então ele recebe, no dia do fato, do médico, um pacote contendo as chaves da casa. Esse acerto já havia sido feito previamente na casa da vítima, uma vez que o senhor José Ricardo morava com os pais e o senhor Luciano, ele fazia trabalhos de pintor na casa. Então, o executor teria confessado que foi contratado pelo filho da vítima. Exatamente, pela quantia de R$3.000 e depois, após o pagamento do seguro, ele ainda receberia uma bonificação. E é interessante dos detalhes desse crime, é que foi tudo meticulosamente planejado. É uma coisa, para a gente pedir uma prisão preventiva, a gente tem que ter fundamento para pedir. E nesse caso, a lei prevê 3 tipos. Para garantir a ordem pública, um crime bárbaro desse, onde um filho manda matar um pai, é lógico, abala a ordem pública. Além do mais, a personalidade do agente fica totalmente evidenciada. Quais são os detalhes que levaram ao Ministério Público a concluir que ele planejou tudo com muito cuidado? Olha, tem um fato interessante. O senhor Isná, ele tinha indisposição com alguns moradores de rua que moravam naquele local. No dia do fato, todas as pessoas da casa se retiraram da casa e viajaram. Inclusive, o senhor Isná foi ficar com uma filha dele em Feira de Santana. A casa estava vazia. No meio da tarde, o senhor Isná recebe um telefonema do José Ricardo dizendo que ele tem que ir para Salvador urgentemente. Ele chega e a filha até se aborrece. A filha dele disse: como é que o senhor vai para Salvador? O senhor é um homem velho, doente. Ele disse: não, eu tenho que ir de qualquer maneira. Ele não vai nem à rodoviária, ele vai a um posto próximo à rodoviária e contrata um táxi e vem correndo para Salvador. Então, uma coisa que me chamou a atenção, é que ele ligou, e isso quem depõe é a própria irmã dele, filha da vítima, de que recebeu o telefonema dele, mandando que ele fosse para Salvador. Então, quando ele chega em Salvador, ele se depara com o Luciano. E ele pergunta ao Luciano: o que é que você está fazendo aqui? Ele disse: não, eu vim terminar um serviço. O Luciano já estava dentro de casa.